Noite dos Cristais. A Noite dos Cristais foi um marco na história do antissemitismo, porque oficializou um ponto de partida para o aumento da violência contra judeus na Alemanha. Esse acontecimento passou-se em 1938 e é definido como pogrom, um ataque violento que é organizado contra um grupo específico. Esse ataque aconteceu em represália ao assassinato de Ernst von Haech, um diplomata alemão, por um estudante judeu de 17 anos, que queria vingar-se da expulsão de seus pais da Alemanha. Dia após o diplomata alemão ser atacado em Paris, uma ordem foi emitida por Hitler e Goebbels para que ações de violência fossem organizadas como forma de intimidar os judeus. Os ataques da Noite do Cristal iniciaram-se na noite de 9 de novembro de 1930 e estenderam-se até a metade do dia seguinte. Membros da Partido Nazista, a maioria paisana, partiram para um ato de violência inédita na Alemanha. Casas, estabelecimentos, orfanatos e sinagogas foram atacadas com os agressores destruindo o que encontravam pela frente, agredindo as pessoas que estavam nesses locais e, por fim, incendiando as construções. Ao fim do pogrom, milhares de estabelecimentos foram destruídos e, apesar do número oficial de mortes ser 91, especula-se que os mortos nesse ataque possam ter chegado à casa dos milhares. A Noite dos Cristais também inaugurou o aprisionamento de judeus em campos de concentração, pois durante o pogrom, 30.000 judeus foram presos e encaminhados para Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen. Com o início da Segunda Guerra, em 1939, a cúpula do Partido Nazista começou a discutir soluções sobre como tratar a questão judia na Europa. Como mencionado, o aprisionamento de judeus em campos de concentração foi iniciado ainda na década de 1930. Esses locais, no entanto, não haviam sido preparados para serem locais de extermínio, como aconteceu durante a guerra. Quando a guerra começou, os judeus do leste da Europa começaram a ser agrupados em guetos, um local específico da cidade que era cercado pelas tropas nazistas e separado especificamente para o abrigo de judeus. Os guetos agrupavam-nos para que mais tarde fossem enviados para os campos de concentração e extermínio. Além disso, os nazistas debatiam soluções a serem colocadas em prática para lidar com a questão judia, e duas dessas foram amplamente debatidas. Na primeira, os nazistas tentaram obter autorização para deportar os judeus para a União Soviética, mas Stalin não aceitou recebê-los. Outro plano ficou conhecido como Plano Madagascar, em que os nazistas cogitaram deportar os judeus da Europa para a ilha de Madagascar, na África. De toda forma, o plano de exterminar todos os judeus após a guerra é classificado pelo historiador Timothy Snyder como uma utopia de Hitler que foi reformulada por dois membros do Partido Nazista, à medida que a guerra foi tomando o rumo que não era desejado pelos nazistas. Os reformuladores do plano do extermínio dos judeus foram Reinhard Heydrich e Heinrich Himmler, e por isso ambos são considerados arquitetos do Holocausto. Quando a solução final foi elaborada, o que estava na mente de Heinrich e Himmler era: os judeus que não pudessem trabalhar teriam que sumir, e os fisicamente capazes de trabalhar seriam usados como mão de obra em algum lugar na União Soviética, conquistada até que morressem. Os primeiros judeus vítimas desse plano foram alvo dos Einsatzgruppen, os grupos de extermínio. Esses grupos de extermínio atuaram na Polônia, nos países bálticos e na parte do território soviético que os nazistas estavam ocupando. A atuação deles era simples: promover a limpeza sistemática de judeus dessas áreas por meio de fuzilamentos. Os judeus dessas localidades eram reunidos em um local específico, posicionados nus em frente a uma vala comum e fuzilados um a um, até que toda a população judia desses lugares estivesse morta. A atuação dos grupos de extermínio nos locais citados, como os países bálticos, Estônia, Lituânia e Letônia, levou à morte por fuzilamento de milhares de pessoas. Na Lituânia, 114.856 judeus foram mortos. Na Letônia, 69.750 judeus foram executados, e na Estônia foram encontrados 963 judeus, e todos eles foram executados. Durante esses fuzilamentos, os grupos de extermínio também executaram outras pessoas, como as que tinham colaborado com os soviéticos. O fuzilamento organizado pelo Einsatzgruppen, que mais ficou conhecido, recebeu o nome de Massacre de Babi Yar. Quando os judeus de Kiev foram reunidos em um ponto da cidade e fuzilados durante um período de 36 horas. Desse massacre resultaram as mortes de 33.761 pessoas. A atuação dos grupos de extermínio, no entanto, tinha limites sensíveis aos objetivos nazistas. Primeiro, por mais eficiente que fosse o Einsatzgruppen, a velocidade com que faziam a limpeza étnica era abaixo do que os nazistas desejavam. Segundo, o envolvimento dos soldados em uma quantidade assombrosa de execuções trazia-lhes graves problemas psicológicos, e isso forçou os nazistas a pensar em uma alternativa que fizesse o genocídio de judeus acontecer de maneira mais ágil e impessoal.